Olá, hoje eu venho fazer uma conversa com vocês sobre um assunto que entra nas rodas de conversa já há muitos anos, mas que tem ganhado evidência na ciência mundial nos últimos tempos. A relação entre o consumo de cannabis na adolescência e a probabilidade desse ser humano então desenvolver depressão, ansiedade ou tendência suicida na vida adulta. Então, antes de mais nada, eu peço calma, vamos olhar para o trabalho, vamos fazer uma conversa embasada em ciência, para que no final dela, então, nós possamos tirar alguma conclusão. Então, eu convido vocês a, com bastante tranquilidade, olhar para esse artigo, para que a gente possa fazer uma conversa sobre esse assunto. Então, vamos lá. Aqui eu tenho o título do trabalho aqui do meu lado. O título do trabalho é a associação entre o uso de cannabis na adolescência e o risco de depressão, ansiedade e suicídio nos jovens adultos. Jovens adultos entre quanto e quanto? Entre 18 e 32 anos. Uma revisão sistemática e meta-análise. Para quem não é habituado com o termo revisão sistemática e meta-análise, é uma maneira que existe de se avaliar um grupo de dados. Ou seja, coloca-se uma pergunta e faz-se uma revisão sistemática. Qual foi a pergunta dos autores? Existe uma associação entre o uso de cannabis na adolescência e o risco de depressão, ansiedade e suicídio na idade adulta? Faço uma revisão dos trabalhos que já responderam essa pergunta. E com a meta-análise, na verdade, eu vou colocar na estatística esses resultados, então, para dar uma nova informação. Então, esse foi o trabalho feito, publicado numa revista chamada JAMA Psychiatry, é o jornal da Associação Médica Americana, o ramo de psiquiatria, no início ali de 2019. Então, vamos com bastante calma. Esse trabalho, eu quero ver para vocês assim, qual foi o pré-requisito que os autores usaram para usar os trabalhos na revisão sistemática e meta-análise. Lembra? Há um tempinho atrás eu expliquei o que era uma revisão sistemática e meta-análise. Então aqui eu quero mostrar para vocês quais foram os critérios de inclusão, ou seja, o que tinham que ter os trabalhos para que os autores utilizassem-nos como fonte para a informação que eles vão fornecer para a gente daqui a pouquinho. Então, eu vou passar o cursor para a gente aqui. Primeiro, qual foi o primeiro critério de conclusão? O trabalho tinha que ter sido um trabalho original e publicado numa revista revisada por pares, ou seja, qualquer um que já submeteu um artigo para uma revista científica sabe que assim que o nosso artigo chega na revista, imediatamente ele é mandado para aquilo que nós chamamos de revisores, que criticarão esse trabalho para que ele tenha um rigor e uma qualidade mínima para então ser publicado. Segundo ponto, vamos olhar aqui abaixo agora. O segundo ponto é, esse trabalho foi um trabalho que incluiu uma população e a estudou de maneira longitudinal e prospectiva. Concentra. Os trabalhos prospectivos, ou seja, que avaliaram a população para frente. Ou seja, eu não peguei um grupo de adultos com depressão e perguntei, você usou cannabis na adolescência? Não, não foi isso. Isso seria um trabalho retrospectivo. Um trabalho prospectivo irá acompanhar esses seres humanos desde a adolescência até o início da vida adulta. Terceiro ponto, esse trabalho estava, a variável de exposição se referia especificamente a cannabis, ou seja, não foram trabalhos que avaliaram o uso de álcool, cannabis e cocaína na adolescência e depois sinais de depressão na vida adulta, porque isso seria um fator de confusão. Não, para que os trabalhos fossem incluídos na revisão sistemática e meta-análise, ele tinha que avaliar única e exclusivamente, ou seja, especialmente o uso de cannabis na adolescência. Depois, os desfechos medidos se referiam especialmente à depressão, suicídio e ansiedade ou sintomas de depressão e ansiedade. Explico, não foram trabalhos que mediram, por exemplo, comportamento tipo relacionado à esquizofrenia, prejuízo cognitivo e também ansiedade e depressão, não. Eram trabalhos específicos para aquele objetivo que nós estávamos medindo. E além disso, a variável foi controlada para depressão, ansiedade e suicídio no baseline, ou seja, vamos entender
Quando o trabalho começou, não podiam ser adolescentes que já tinham depressão, ansiedade e suicídio. Porque senão eu poderia dizer, não, olha, ele não desenvolveu, ele já tinha e apenas manteve. Um outro ponto para critério de inclusão dos trabalhos, então. Os trabalhos avaliaram pessoas que tinham menos do que 18 anos para serem considerados adolescentes e depois foram avaliados novamente entre os 18 e os 32 anos. Lembra? Era um trabalho prospectivo. Peguei um adolescente e o acompanhei até o início da vida adulta. E por fim, os dados tiveram ajustados alguns fatores de confusão. Sempre se faz esse tipo de ajuste. Então, quais foram os fatores de confusão que foram ajustados para que não fossem interferentes no resultado? A idade, o sexo, a depressão e a ansiedade no início do trabalho. Além, o nível de educação dos pais, o status socioeconômico, o consumo de álcool e o consumo de cigarro também foram controlados na grande maioria dos trabalhos. Para tudo. Se você me dissesse assim, Fabrício, para que você leu cada um dos critérios de inclusão? Porque eu quero que vocês entendam que os resultados que estão por vir, eles foram baseados, na verdade, depois que eu coloquei uma série de objetivos muito claros para que eu pudesse realmente dizer alguma coisa depois de avaliar os dados. Então, vamos lá. Só para que vocês percebam, ó, a revisão sistemática começou com os autores identificando aproximadamente 5.071 trabalhos sobre o tema. Removeram 1.929 que eram duplicados. Depois, o que aconteceu? Eles leram o título e o abstract de 3.142 trabalhos, tiraram 2.877 trabalhos que não se encaixavam e outros 265, então, foram lidos na sua íntegra, vamos dizer assim, para que fossem restar apenas 35 trabalhos para uma avaliação qualitativa e 11 trabalhos apenas foram incluídos na meta-análise. Se você me pergunta, Fabrício, 11 trabalhos sobre um tema desta profundidade é muito ou é pouco? É pouco. Eu vou dizer que obviamente não é muito. Porém, é o tipo de tema onde, a princípio, não será permitido se fazer trabalho, né? Ou seja, eu não vou agora convidar um grupo de adolescentes para utilizar a cannabis e acompanhá-los para ver se vão desenvolver depressão. É o tipo de trabalho que eu só faço quando eu já tenho um outro trabalho em andamento e eu aproveito esse dado, então, para fazer isso, tá ok? Ou já pego um grupo de adolescentes que usam, no caso aqui. Vamos ver os resultados. Aqui, ó, bem devagar, então. O que vocês estão vendo aqui? Aqui é cada um dos trabalhos, tem vários nomes, ó. Um autor, outro, que avaliaram o mesmo tema, que era o uso de cannabis e depressão na idade adulta inicial, em um adulto entre 18 e 32 anos, tá ok? O que a gente percebe? Como é que a gente avalia isso aqui? Tá vendo que tem uma reta tracejada que eu estou passando o cursor aqui para nós? Tudo que ficar para este lado da seta, ou da reta, sugere que o uso de cannabis na adolescência favoreceu a incidência de depressão. Tudo que ficar para esse lado da reta diria que não, que usar cannabis na adolescência não favoreceu o uso de depressão, tá ok? Ou favoreceria os controles daqueles que não usaram cannabis fazendo depressão, desculpa, tá bom? Então vamos de novo, para que não fique dúvida, por favor. Para cá eram usuários de cannabis fazendo depressão, aqui eram pessoas que não usaram cannabis fazendo depressão. Então o que a gente pode ver aqui, nesses trabalhos avaliados, os adolescentes que usaram cannabis, quando chegaram na vida adulta, tinham um maior risco de desenvolver depressão. É isso que esse ponto aqui diz para nós. Ó. Isso aqui é a análise geral, é o resultado da meta-análise, na verdade, que ele mostra que, de acordo com esses trabalhos aqui, o uso de cannabis na adolescência aumenta o risco de desenvolver a depressão. E esse dado aqui, 0%, é para mostrar que esses trabalhos são bem homogêneos entre si. O que ele vê não é ele dá assim, 0% de heterogeneidade, ou seja, são trabalhos que eram homogêneos. Para o critério ansiedade, percebam que pelos 3 trabalhos avaliados, embora 2 tenham colocado aqui que o uso de cannabis na adolescência aumente a ansiedade,
A análise geral dos dados sugere que o uso de cannabis na adolescência não estava relacionado com o transtorno de ansiedade na vida adulta. Então, para esse gráfico aqui, apenas os transtornos associados à depressão. No outro resultado, muito parecido, mas com informações diferentes, aqui é pensamento suicida. Também, o uso de cannabis associado a uma maior probabilidade de pensamento suicida e tentativa de suicídio também. O uso de cannabis também associado a maior probabilidade de tentativas de suicídio. Então, vamos com toda a calma do mundo. Então, eu sei que é um tema polêmico, eu sei um tema que gera muitas discussões, mas o que eu quero pedir a todos é apenas nos ater aos dados, nos ater ao que o trabalho mostrou. Então, é um trabalho que fez uma análise com base em outros trabalhos publicados e mostrou que o uso de cannabis na adolescência, ele aumenta a probabilidade de depressão, pensamento suicida e tentativa de suicídio quando nos adultos, jovens. Ponto. Sem emoções e bem frio, é isso que esse trabalho mostra. Se você me disser, Fabrício, mas por que esse período de adolescência, né, como um período mais sensível? O cérebro humano é um cérebro que nasce e ele continua amadurecendo, vamos dizer assim, biologicamente falando, pelo menos no mínimo, em grande intensidade, até o final da adolescência e início da juventude. Então, o período da adolescência é um período muito fértil em possibilidades de alterações de desenvolvimento. Por isso que, se possível, nós protegermos esse cérebro contra fatores exógenos seria o ponto ouro, vamos dizer assim. Então, claro, se você me disser, tá, mas e se a gente analisar cada um desses trabalhos para ver quantidades? Eu digo, isso é possível, mas talvez não caiba aqui num vídeo de uma rede social. Um abraço, fiquem bem. Não se esqueçam que na minha página eu sempre divulgo os cursos de cada momento e hoje eu estou com um curso de ansiedade e depressão. Um abraço, fique bem, até uma próxima. Tchau!